Lição 13, hoje é dia 17 de setembro de 2022, sábado. Cristo no crisol, ou seja, Cristo no sofrimento, na aflição. Às vezes nós pensamos que Jesus, Deus, então o sofrimento dele não é igual ao nosso. Ele era Deus, lógico que ele não pecou, lógico que ele não fez nada errado, porque ele era Deus. Você está errado se você pensar desse jeito. Porque Jesus, ele veio como um ser humano. Ele não usou os seus atributos de Deus. Porque senão não era válido o sacrifício que ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio como um segundo Adão. A mesma situação que Adão tinha, que não precisava ter pecado, ele veio, mas com uma desvantagem. Ele veio suportando o desgaste do pecado por 4.000 anos, já com debilidades na raça humana. E ele veio mostrar que servir a Deus, escolher a Deus, crer em Deus é o melhor. Nunca duvidar de Deus. Nunca ser desobediente a Deus. Porque Adão e Eva não creram em Deus. Duvidaram de Deus. Não obedeceram os conselhos de Deus. E não deu certo. Veja a encrenca que aconteceu. Veja a situação terrível que resultou. Entra a morte, entra a doença, entra assassinatos, entra drogas, entra prazeres, entra mais desobediência, entra assassinatos, entra tudo isso. Deus não queria que isso acontecesse. Ali no plano de Adão, onde Adão e Eva viviam, era paz. Eles nunca iam passar necessidade, nunca iam duvidar de nada. Satanás não ia entrar ali. Mas eles resolveram acreditar mais em Satanás, ou seja, ao mundão, do que em Deus. Então, Jesus Cristo precisava dar uma segunda chance para quem quisesse, para todas as pessoas. O que ele fez? A única coisa que poderia fazer: morrer a morte eterna no lugar do ser humano, para que ele pudesse voltar a ter uma ligação com o céu, porque agora estava interrompida. Agora eles desobedeceram. Agora entrou o pecado, manchou. Deus detesta o pecado. Não convive com o pecado, com a escuridão, com as situações nojentas do pecado. Deus não pode, Deus é puro, Ele não pode conviver com isso. O ser humano teria que ser purificado por Jesus Cristo. Mas isso também é voluntário. Então surge a pergunta: como o pecado e o sofrimento surgiram pela primeira vez? O pecado, quando surge no coração de Lúcifer, é inexplicável. É inexplicável. Se existisse uma explicação para o pecado de Adão e de Satanás, ele deixaria de ser pecado. O pecado é um mistério que surgiu no coração de alguém perfeito, mas que tinha liberdade para escolher. Como todos os anjos dos céus têm liberdade para escolher. Nós também temos liberdade para escolher. Por que nós temos liberdade para escolher? Porque Deus quer que nós o amemos em verdade, não em mentira. Não podemos ser forçados a amar Jesus por medo. Não, Deus não aceita isso. Deus quer o amor voluntário,
assim como Jesus veio voluntariamente morrer pelo pecado, Ele também quer que nós voluntariamente, livremente, escolhamos o lado dele. Podemos escolher o lado do inimigo? Pode, mas aguenta as consequências. Quem escolhe o lado do inimigo terá a morte eterna. Quem escolhe o lado de Jesus terá a vida eterna. E veja o que São Mateus escreveu sobre esse sacrifício que Jesus fez para reatar a ligação do ser humano com Deus. Primeiro porque Deus não poderia mais vir pessoalmente em sua glória a conversar com o ser humano que fazia no Jardim do Éden. Porque se ele vier na sua glória, a glória dele fulmina o pecado e o pecador. Então Jesus veio para resgatar-nos dessa maldição da desobediência, do pecado, da falta de fé. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? São Mateus 27, 46. Porque esse desamparo é o mesmo desamparo que Adão e Eva teve depois que pecou. Então Jesus carregou todo o pecado da humanidade, passado, presente e futuro. Ele pagou os nossos pecados para nos dar uma segunda chance. E o custo disso não foi nem o sofrimento físico, nem mental, mas espiritual. Ele quase que sucumbiu à separação com o Pai. Nunca na eternidade tinha acontecido. Pai, por que o Senhor me desamparou? Não consigo te ver, parece que tem um muro entre nós. Onde o Senhor está? O Senhor não pode me desamparar nessa hora. Por que o Senhor me desamparou? O que estava acontecendo? Estava acontecendo o quê? Deus estava permitindo que Jesus carregasse o fardo das consequências do pecado do mundo inteiro. E quando há pecado, Deus é impedido de estar perto, de estar em contato com a pessoa. Jesus não pode estar ali. Por isso que o Espírito Santo hoje trabalha com nós. Nós não podemos ver o Espírito Santo. Porque se nós víssemos o Espírito Santo, nós estaríamos destruídos. Então Jesus veio dar uma segunda chance, pagar o pecado. E é só desse jeito que poderia pagar, com a morte. Como o pecado entrou? É um mistério. Mas uma coisa sabemos. Porque Deus queria dar a liberdade para o ser humano de escolher. Correria um risco? Sim. Correria um risco do ser humano dizer: eu não quero confiar no meu Criador. Eu quero confiar em Satanás, que brigou aí no céu, já sabia de tudo isso. Deus havia falado para eles que tinha acontecido. E eles mesmo assim escolheram Satanás. Nós também temos feito isso. Nós sabemos que Jesus está no nosso lado, que Ele quer o nosso bem, que Ele tudo pode, que Ele tudo sabe. E mesmo assim nós escolhemos duvidar de Deus. Então Deus está oferecendo hoje, de braços abertos, com o sinal da mancha, com o sinal dos cravos nas mãos, de braços abertos, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: filho, creia em mim, dá-me, filho meu, o teu coração. Deus escolheu carregar em si mesmo o sofrimento causado pelo abuso da liberdade do ser humano.
Vimos então esse abuso do ser humano na vida de Jesus, o sofrimento que causou para Jesus. Quem pagou o maior preço? Adão e Eva? Nós? Não. Jesus Cristo pagou o maior preço. E quem pagou um preço maior do que Jesus Cristo? O Pai. O Pai sofreu mais do que o Filho. Um pai sofre mais do que o filho, porque ele pode livrar daquilo ali, não tem condição, porque ele ama também nós. Aí era necessário. Pai, o Filho e o Espírito Santo nos ama e nos quer reconciliar consigo o mundo todo. Mas isso não vai ser possível, porque muitos vão continuar escolhendo Satanás. E com isso, Jesus criou um laço entre o céu e a terra que havia sido perdido. Agora existe uma escada. Agora existe um laço. Agora podemos entrar no lugar santíssimo. Porque Jesus morreu por nós. Mas nós precisamos escolher. Quando nós passamos por crisol, por sofrimento, por provação, devemos lembrar disso. O mais importante está em jogo. O sofrimento que nós passamos aqui é sério, lógico, dói. Ninguém vai dizer que não é ruim. Mas o pior de tudo é ficar sem a vida eterna. Tenhamos paciência. Jesus logo voltará. E vamos receber o galardão, o presente que está com Jesus. Boa semana para você e para todos nós. Amém.